E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembro ainda que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixar tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Antes de repercutir esses últimos acontecimentos do Cruzeiro aí, vou só registrar aqui a participação das pessoas que mandaram um superchat ontem e eu não pude falar durante a live, né? Porque ela teve um probleminha técnico e caiu aqui. O Generic Cabuloso falou aqui pra gente que ama o Cruzeiro, levar o gol nessa altura nem vale a pena ver os jogos. Apenas saber o resultado no final do campeonato tá valendo, fora Marquinhos, David, Fred, vem Caio, Michel, Adriano e Rafael Santos. Generic, obrigado aí pela mensagem. Eu concordo com você que o Cruzeiro precisa sim de uma renovação, precisa dar chance para os meninos da base no ano que vem. Sobre essa questão de não acompanhar os jogos, apenas olhar o resultado, eu gostaria muito de ser assim. Infelizmente eu não consigo. Se o Cruzeiro está jogando, eu quero saber como tá, eu vou querer assistir o jogo, seja como for. Eu, inclusive, acho que é pior quando eu não tenho condição de ver o jogo, eu fico muito mais nervoso do que se eu estiver vendo o que está acontecendo em campo. É um dos motivos, inclusive, pelo qual eu não consigo, né, acompanhar o jogo do Cruzeiro pelo rádio, porque eu preciso entender de fato o que está acontecendo. Eu não gosto que outras pessoas me passem essa informação. O Anderson Júnior falou que desmancharam o time, que é o quê? Raniel, Lucas Romero, tudo a preço de banana, o Arrascaeta que ninguém viu dinheiro sem ser o Itair, diretoria corrupta e um bando de jogador com mais ego do que futebol. Tá foda ver o Cruzeiro assim. Anderson, obrigado aí pela mensagem. Eu concordo quando você fala que o Cruzeiro tem muitos jogadores com muito ego e pouca bola, né? Não à toa derrubaram um treinador por isso, mas eu discordo quando você fala que nós desmanchamos o elenco. Porque os jogadores que saíram nesse meio de temporada, Murilo e Raniel, por exemplo, mal jogavam, né? O Raniel só ficava no departamento médico, a venda dele não afetou em nada o time do Cruzeiro, porque a gente hoje não faz gol, mas quando o Raniel estava aqui a gente também não fazia. Com relação a Lucas Romero, sem dúvida foi uma perda irreparável pela qualidade que ele tem, pela falta de jogadores de mesma característica, mas a gente tem que lembrar que com o Mano Menezes, o Romero não era um titular absoluto, né? Ele até tentou fazer a dupla Henrique Romero, que para mim era a dupla ideal para o Cruzeiro, mas tinha problemas ainda, né? A nossa má fase ela foi construída ainda quando o Romero estava no clube e jogando as partidas, sendo titular, não passava por ele de forma alguma, ele era um dos melhores do time, mas é um jogador que também não foi a saída dele que fez o Cruzeiro degringolar, né? O Cruzeiro já tá mal desde abril, quando todo mundo ainda estava aqui. E sobre a questão das finanças, concordo que os jogadores foram muito mal vendidos, todos saíram muito mais barato do que propostas anteriores que eles mesmos tiveram, né? E sobre o dinheiro do Arrascaeta, vale ressaltar que sim, apesar de todas as suspeitas que a gente tem de desvio de dinheiro dentro do clube, a venda do Arrascaeta foi parcelado, né? Então ainda tem um pedaço do dinheiro do Arrascaeta para ser pago só no final do ano e o Cruzeiro, como tem uma folha salarial ridícula de 20 milhões de reais, não tem venda de jogador que consiga pagar isso. O André Pimenta Orsini Machado falou que o David fez a pior coisa que podia ter feito com a camisa do Cruzeiro, que foi deixar o Thiago Neves em campo. Nunca irá ser perdoado por isso. Obrigado, André. Realmente, naquele momento ali que o David saiu, né, para substituição que seria Ariel por Thiago Neves, e o David acabou pedindo para sair porque estava com cãibra, e a substituição foi esquisita, né, que o time do Cruzeiro ficou todo desconfigurado em campo. Mas apesar dos pesares, acho que o David já fez coisa pior com a camisa do Cruzeiro, principalmente aquele pênalti cobrado contra o River Plate, que foi uma coisa horrorosa. E o Thiago Neves, né, quer dizer, chora para jogar, reclama, derruba o treinador, mas na hora de entrar em campo e resolver pra gente, nada, né? Ele teve pelo menos duas chances muito boas de fazer o gol no jogo ontem e mais uma vez não fez, né? Não balançou a rede como a gente precisava. Mais uma do André Pimenta Orsini Machado aqui, falou que a arbitragem contra, jogadores contra, diretoria contra. Tá foda ter qualquer esperança com a primeira divisão, mas ainda tem esperança. André, obrigado pela outra mensagem aí. Eu tô na mesma que você, cara. É difícil ter esperança, mas eu ainda me apego nisso, porque assim, quando a gente olha para o cenário é muito difícil, até porque a nossa tabela agora é super complicada. Os jogos que em tese seriam mais fáceis já foram, o Cruzeiro não ganhou de ninguém e agora nós vamos ter que tirar pontos de times que são melhores que a gente. A gente ainda tem alguns confrontos diretos em casa, né, tipo CSA e Avaí, que são jogos que o Cruzeiro precisa ganhar mais do que nunca, mas agora nós vamos pegar São Paulo, nós vamos pegar Corinthians, nós vamos pegar Bahia, que é um time perigoso, daqui a pouco nós vamos pegar aquela sequência, né, Grêmio, Palmeiras, enfim, é complicado, o Cruzeiro vai ter que fazer nessa reta final o que não fez até aqui no Campeonato Brasileiro, que é jogar bola e ganhar partidas, né, porque 25 jogos com 4 vitórias
é uma coisa que não tem nenhuma explicação racional. O João Paulo Oliveira manda aqui duas coisas. Hoje tá merecendo cair e o erro de avaliação de elenco do Mano Menezes é imperdoável. João Paulo, concordo com você, o Mano Menezes montou muito mal esse elenco e é uma coisa que está causando até hoje muito sofrimento pra gente, né? Estamos precisando contar com jogadores que não têm compromisso com a camisa, não têm qualidade e não tem condicionamento físico mais de jogar em alto nível. A gente não precisa falar dos nomes, porque todos sabemos quem são. São jogadores que não conseguem jogar nem 45 minutos em um nível de intensidade exigido, né, para jogar numa primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que nem é um dos campeonatos mais intensos do mundo. É muito dinheiro gasto à toa em jogadores sem qualidade, mas infelizmente a gente não tem outra saída, além de confiar nesses caras, tentar, né, confiar é difícil, né, mas tentar que eles façam alguma coisa de bom nessa reta final aí, pelo menos para ver se eles têm algum zelo pelo próprio nome, né? Porque um rebaixamento vai ser horrível para o Cruzeiro, mas vai ser ruim para a carreira deles também. Vai ser uma mancha que eles nunca vão poder tirar do currículo. O Sidney Flores diz aqui que eu tenho razão, que não temos ninguém mais, vamos com a base. Sidney, obrigado pela mensagem aí. Eu gosto sempre de uso da base, mas entendo que nessa circunstância você colocar os jogadores da base só vai servir para queimá-los, tá? Então, assim, eu até acho que talvez a gente tenha mais chance de se salvar usando a meninada do que botando as velharias, né? Mas eu entendo que, como a torcida do Cruzeiro ela é muito impaciente com os garotos, se é pra gente cair, que caia com os velhos, entendeu? E volte no ano que vem para iniciar um trabalho com a garotada sem os medalhões, porque botar os meninos agora e queimá-los nessa fogueira absurda que tá o Cruzeiro vai ser pior. Se eu fosse o técnico do Cruzeiro, eu estaria usando os garotos há muito tempo. Isso não estaria começando agora que a gente já tá numa situação desesperadora. Desde o início do ano, eu já falei muito sobre isso, como o Cruzeiro desperdiça os jogadores jovens que tem. Agora, faltando 13 jogos para acabar o campeonato, a gente precisando ganhar pelo menos 7 desses jogos, né? É muito difícil você virar e falar assim, vamos botar os garotos, eles vão resolver. É improvável que eles consigam, né? Não é uma situação simplesmente de qualidade, até no aspecto físico. Os caras estão acostumados a jogar em outra rotação, então eles precisam de um tempo de adaptação. É muito difícil um menino entrar e já arrebentar nos primeiros jogos. Eu já falei sobre isso em outras circunstâncias também. Mesmo jogadores extra classe, como um Vinícius Júnior, que tem muita qualidade, o Neymar, que é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje, mesmo esses caras demoraram a pegar no tranco, né? O Neymar não chegou, entrou no time do Santos metendo 20 gols em 20 partidas. Não, ele demorou, ele tinha números muito ruins, aí já no final do primeiro ano de profissional dele, aí que ele começou a pegar no breu e virou o grande jogador que é, né? O que era, enfim. Não vou me alongar muito para falar de Neymar, mas enfim, a gente não pode tratar os garotos como solução nesse momento, porque seria injusto com eles. O Sandro Almeida não mandou mensagem, mas mandou uma moeda pra gente. Obrigado, Sandro. Pedro Gamer também mandou mensagem aqui, falou que esses jogadores estão manchando nossa história. Pedro, obrigado pela mensagem. Sem dúvidas, esses caras estão sim manchando a história do Cruzeiro, mas ainda há a possibilidade de meter um desinfetante nesse trem ali, né? Uma escova de roupa aí, e tirar essa mancha, né? O Cruzeiro ainda não caiu, ainda tem chance matemática e vamos torcer para que os caras consigam essa salvação, por mais difícil que seja. O Guilherme Alves Dias de Souza também mandou uma mensagem aqui, falou que se cair ele crê que será saudável, duro é a zoeira. Guilherme, obrigado aí pela mensagem. Zoeira eu não tô nem aí, cara, eu não me importo com isso, eu me importo com o Cruzeiro, eu me importo com o campo. Não vejo nenhum aspecto saudável em ser rebaixado e para mim é possível você aprender e começar a fazer futebol direito mesmo sem cair, entendeu? Você não precisa ter um baque desse tamanho para acordar para a vida, né, e começar a fazer as coisas certas. Mas se cair, paciência, né? É mais necessário ainda começar a agir dentro das regras, voltar a ser um clube que honra os seus compromissos, tanto com os atletas quanto com outras partes, e subir no campo, ganhar jogos, resolver os problemas que a gente tem internamente. Nós sabemos que é um momento muito complicado para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não vai acabar, tá? Até porque no futebol brasileiro hoje, tem muita gente que tem medo de falência, clube de futebol não fale nesse cenário hoje. Pode ser que depois, se virar clube empresa, sim, mas nada vai acontecer esse ano e o Cruzeiro vai continuar existindo. O negócio é botar a cabeça no lugar, começar a trabalhar sério, né, para que a gente volte a ser um clube que briga pelos principais títulos e não apenas briga para tentar evitar um rebaixamento. O Samuel mandou uma mensagem aqui, falou que tomar gol no último lance é inadmissível. Samuel, concordo com você, independente da questão de impedimento. Eu acho que é inadmissível o Cruzeiro ter recuado tanto e ter permitido um gol de rebote, né, naquela circunstância. A gente que já reclamou tanto de gol de rebote em outros momentos, mas sim, eu até acho que o Fábio não foi bem na bola, ele deu um rebote para frente, depois não pula
né, no segundo chute, mas ainda assim a Chapecoense teve 2 chances de finalização aos 50 e tantos do segundo tempo, e a defesa do Cruzeiro toda lá, né, os 10 jogadores de linha dentro da área, e nenhum foi capaz de evitar nenhum dos 2 chutes. Então definitivamente é inadmissível o que aconteceu ontem. E o Murilo de Lima falou: também estão fazendo safadeza, tiraram 4 pontos. Pois é, Murilo, obrigado pela mensagem. Na minha opinião, sim, o Cruzeiro foi prejudicado nesses 2 últimos jogos, tanto nesse impedimento quanto no jogo contra a Chapecoense. Ah, Emerson, mas mostrou uma imagem do VAR falando que está em posição legal. Aquela imagem, para mim, ela não é conclusiva. Eu vi a imagem inúmeras vezes e tenho a legítima opinião de que sim, o atleta da Chapecoense está impedido. E eu acho que a gente é capaz de analisar uma jogada e tirar uma conclusão sem a necessidade de comprar a opinião pronta dos outros. Eu assisti aquela imagem inúmeras vezes e eu realmente consigo enxergar de forma bem nítida que o jogador da Chapecoense está um pouquinho na frente. É milimétrico? Sim, é milimétrico, é um lance super ajustado, super complicado. Se não tivesse o VAR, seria um erro aceitável, na minha opinião. Agora, tendo o VAR, eu acho que esse tipo de erro não pode acontecer, e a gente tem que lembrar que a tecnologia, ela não é perfeita. A tecnologia comete erros, até porque ela é pilotada por pessoas, e essa pessoa, se ela faz um recorte da imagem, um frame para cá, um frame para lá, e um frame é muito menor que 1 segundo, é o suficiente para você fazer uma análise e tirar uma conclusão errada. Então eu acho que cabe muita discussão sobre isso, não vale a pena continuar falando sobre esse lance, o juiz deu gol, valeu, foda-se, entendeu? Acabou o negócio, o Cruzeiro empatou e mais uma vez teve 2 pontos desperdiçados. Agora, mais para frente, é sim importante a gente discutir, porque o VAR é uma ferramenta nova, é algo que está sendo implementado agora no futebol brasileiro, no resto do mundo também, mas lá fora a coisa ainda funciona melhor do que aqui. E se a gente não tiver a capacidade de discutir isso, a gente vai acabar sendo gado de aceitar o que empurrarem. Então a gente tem sim que discutir como que vai funcionar o impedimento milimétrico, porque da forma que as coisas estão sendo conduzidas, não está sendo possível você concluir esse impedimento. E eu até consegui enxergar, por exemplo, o pé do David na frente naquele jogo contra o Goiás, que a gente teve um gol tirado. Eu consegui enxergar o Marquinhos Gabriel projetado à frente no jogo contra o River Plate, que acabou gerando nossa eliminação na Libertadores depois. Eu consigo enxergar isso. Mas nesse jogo contra a Chapecoense, de fato, eu não consigo ver o cara da Chapecoense em posição legal. Pra mim, ele tava um pouquinho à frente. Eu já comentei muito das notícias enquanto respondi aos superchats, né? Mas vamos lá falar de alguns fatos aí que foram abordados de forma mais específica, a começar com Abel Braga, né, que deu uma coletiva condescendente, como sempre, após a partida, atribuindo o mau resultado à nossa incapacidade ofensiva, que nós perdemos muitas chances de gol, nós tivemos bons contra-ataques e não conseguimos marcar o segundo que mataria o confronto. Concordo plenamente com o Abel quando ele diz isso, embora discorde muito dele falar coisas como Fred teve uma atuação impecável ou o time teve uma atuação segura. Não foi isso que a gente viu em campo. O Abel também reclamou da arbitragem, né, pelo gol validado, a questão de ter sido depois dos 94 minutos, enfim, mas eu já falei sobre isso, não cabe repetir. E tem já gente questionando o Abel Braga, pedindo a saída dele, né, mas eu acho assim, por mais que o Abel já tenha sua parcela de culpa nesse momento horroroso do Cruzeiro, definitivamente já está provado que o problema não é técnico. Eu não sei se ele vai conseguir ajudar o Cruzeiro a ter os pontos necessários para evitar o rebaixamento, eu acho impossível a gente ter essa garantia, mas é triste que não houve nem o fato novo, né? Nem aquela respiradinha de quando você dá uma troca no comando, ganhar uns 2, 3 joguinhos ali, depois voltar a mesma merda que era, nem isso conseguiu. 4 jogos, 3 empates, 1 derrota, nenhuma vitória até o momento. E aí, né? Fica difícil a gente enxergar porque nós pegamos adversários, um que era o mais forte, que foi o Internacional, em um péssimo momento. Tanto que no jogo seguinte o Inter perdeu para o CSA e o técnico foi demitido. E os outros 3 jogos eram contra times que brigam pelo mesmo que a gente, né? Brigam contra o rebaixamento. Goiás, Fluminense e esse último jogo contra a Chapecoense. E nós não ganhamos de ninguém. Então é lógico que o Abel tá cometendo os erros dele. Eu acho inadmissível, por exemplo, ele insistir tanto assim nos medalhões. Mas convenhamos, né? Quando o Abel Braga foi contratado, ele foi contratado para quê? Né? O que a diretoria quis quando trouxe Abel Braga? Um técnico amigão dos caras que derrubaram o Rogério Ceni. E o Abel veio para botar os paneleiros como titulares. Ele botou. Edilson está sendo titular, até porque o Orejuela foi para a seleção. O Thiago Neves é titular todo jogo, o Fred titular todo jogo. Jogam o tempo inteiro, inclusive, né? O Abel até ia tirar o Thiago Neves no finalzinho do jogo, mas o David precisou sair. Então a gente olha para o campo e fala assim, bom, esse técnico chegou para fazer isso, ele está fazendo isso, ele está lá trabalhando o discurso, a motivação, mas o Abel Braga é um bom treinador hoje? Não, não é.
Ele ganhou o campeonato estadual no primeiro turno aí contra o Flamengo, né, lá no início do ano, mas o último título de relevância nacional do Abel Braga foi em 2012, o brasileiro com o Fluminense. Depois disso ele colecionou passagens por times bons, teve bons elencos à disposição, não conseguiu fazer nada, depois teve até elenco ruim também no Fluminense, né, que foi um trabalho longo que ele teve e conseguiu pelo menos evitar o rebaixamento, mas não muito além disso. E chegou ao Cruzeiro simplesmente pela capacidade em lidar com os medalhões. Ele tá lidando, os jogadores elogiam o Abel, que é uma beleza, todo mundo ama o Abel, mas não ganha jogo. O que resolve? O que eu fico puto é que os jogadores que mais chiaram, né, quando ficaram no banco, são os caras que menos entregam em campo, agora que estão aí com o treinador que eles queriam. Para mim tá tudo muito nítido que a situação do Cruzeiro ela realmente precisa de um milagre para a gente sair dessa. Nem é pela questão matemática, né? A gente tem ainda possibilidades, aí são 13 jogos, a gente tem que ganhar um pouco mais da metade, mas existe ainda margem para você perder um jogo como o Grêmio lá em Porto Alegre, você não precisa ir lá e ganhar. Mas assim, a gente olha para o campo e mesmo quando tudo parece muito próximo da vitória, a gente dá um jeito de se sabotar. Então agora resta ao Cruzeiro basicamente ganhar de quem ele nunca ganha, né? O São Paulo é uma asa negra nossa em Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe disso. Fiz até uma pesquisa aqui, foram 31 confrontos em campeonatos brasileiros com o Cruzeiro como mandante, né? Jogos aqui, a maioria no Mineirão, mas alguns em outros estados. E desses 31, o Cruzeiro só ganhou 7, tá? E perdeu 16, né? Então é um time que realmente vem jogar contra o Cruzeiro no Mineirão e normalmente encontra facilidades, né? O São Paulo tem mais do dobro de vitórias que o Cruzeiro aqui na nossa casa. Eu inclusive vou no Mineirão quarta-feira de novo, no jogo Cruzeiro contra o São Paulo. Tô com esse propósito de ir aos jogos do Cruzeiro nessa reta final de temporada, até que a nossa situação seja resolvida, né? E pode ser resolvida por uma salvação de rebaixamento ou pela queda, tá? Mas pretendo ir em todos os jogos enquanto a gente tiver alguma esperança, não por jogadores, não por técnico, não por diretoria, mas pelo clube mesmo, que eu acho que o Cruzeiro nunca precisou tanto da torcida. E eu tô avisando isso porque a live deve demorar um pouquinho mais para acontecer, assim como aconteceu semana passada, né? Eu vou no jogo, demora um pouquinho a questão do deslocamento até chegar em casa, mas se tudo der certo na parte logística aí, até umas 11h30, ali antes da meia-noite ainda, a gente já tá ao vivo para falar um pouco aí sobre a partida. Tomara que seja com uma vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo, por mais que seja difícil a gente acreditar nisso. Quem também tiver nesse propósito de ir ao jogo na quarta-feira, né, tá com o ingresso popular mais uma vez, ali o vermelho, o amarelo e o laranja inferior a R$10, vermelho e amarelo superior que também estarão abertos 20 conto. Eu vou no vermelho superior mais uma vez, que eu tô indo com um amigo lá que é sócio, tô pagando 8 conto. Então lá é um lugar que dá pra ver bem o jogo e se você me encontrar lá pode dar um salve. E só um questionamento inútil que eu tô pra fazer desde semana passada, se vocês acham válido esse negócio do Cruzeiro jogar de camisa branca quando o trem tá feio, né? Isso é uma coisa que a gente já usou em outros momentos, né? Esse expediente da superstição que eu sinceramente não vejo o menor valor nisso. Eu gosto de ver sempre o Cruzeiro jogando com a camisa azul, mas enfim, eu acho que isso não faz diferença nenhuma, sabe? Você olha assim, diretoria fazendo tudo quanto é bandaeira, troca 3 técnicos no ano, jogador acha que manda mais que técnico, é gol perdido debaixo da trave, você quer pôr a culpa na cor da camisa? Eu acho que não faz muito sentido, né? Mas deixa aí nos comentários o que você acha desse negócio da superstição da camisa branca do Cruzeiro. O Zezé Perrella falou algumas coisas interessantes nesse domingo aí, tanto antes quanto depois do jogo contra a Chapecoense. Uma delas é que o fato do clube estar com 2 meses de salário atrasado com os jogadores deixa ele constrangido para cobrar os jogadores. Então, eu até entendo quando o Zezé Perrella fala sobre isso e acho que quando você, patrão, não está em dia com seu funcionário, você não tem muito direito de falar muito dele também. Mas a gente tem que entender a contrapartida, né? Porque a relação de um jogador de futebol com o clube, ela não é apenas o dinheiro. A partir do momento que um dos líderes do elenco se posicionou numa coletiva ao lado do antigo dirigente e falou que atrasar salário é normal, que todo mundo atrasa salário e não tem problema nenhum, eu acho que sim, a diretoria do clube agora tem o direito de falar. Mas vocês mesmo falaram que não tem problema atrasar, sabe? E eu acho sim que o Cruzeiro deve pagar em dia, deve se esforçar ao máximo para quitar salário de funcionários, né? Os funcionários ali que ganham pouco, as pessoas que precisam do salário para viver, e jogadores jovens, jogadores da base. Os medalhões têm que ser os últimos a receber sempre, até porque o salário de um medalhão paga o salário de muita gente, né, que ganha pouco. A partir do momento que você joga 25 vezes num campeonato e ganha 4 partidas, é o jogador que tem que estar constrangido, né, constrangido de vestir a camisa, constrangido de sair na rua,
constrangido de ir pra balada. Então, assim, quem tá constrangido de fato aqui é a gente que torce pro clube. Afinal, a gente não tem culpa de nada, a gente é refém de todo mundo, a gente que é zoado aí, né, por questão, eu não me importo com isso, mas eu sei que muita gente se importa, zoado na escola, zoado no trabalho, e aí, né, e cadê a contrapartida? Porque a gente não ganha nada pra torcer, a gente é imbecil, né, a gente torce pelo sentimento e não sei o que, mas a gente não tem nenhuma contrapartida, a gente só quer ver o time bem, ver o time jogando bem, ver o time ganhando partidas, nos dando alegria, é só isso que a gente pede em troca, né, e nada é entregue. Então eu discordo completamente desse negócio de não ter como cobrar os jogadores, acho que tem cobrança sim, tem obrigação de cobrar todo mundo, e se algum jogador achar ruim ser cobrado por isso, é só afastar, entendeu? Afinal, os caras que entram em campo também não estão fazendo nada dentro de campo. Não foram eles que derrubaram um técnico aí porque não gostaram, porque o técnico pôs eles pra correr, né? Você vai correr em campo, os caras foram lá e colocaram o técnico pra correr do clube. Então agora, gente, não tem que ter esse negócio de mas o jogador tem que parar com esses não me toques, entendeu? Todo mundo ali é adulto, todo mundo sabe o que tá fazendo, então agora é jogar bola, tá? A torcida já tá cansada de desculpinha, de discursinho, de reclamação de arbitragem. Mas o juiz, o adversário, a bola redonda, o campo é verde, pelo amor de Deus. Não ganha de ninguém. Segundo o Perrella, ele vai se reunir na próxima quarta-feira aí com o Pedro Lourenço, né, o dono do Supermercados BH, para discutir algumas questões envolvendo patrocínios, tá? Não só o patrocínio master do Supermercado BH, mas também ver, porque parece que o Pedro tem a capacidade de atrair algumas outras empresas, né, que podem ajudar o Cruzeiro nesse momento. A ideia é que consiga resolver pelo menos aí uma das folhas salariais que estão atrasadas logo. E outra coisa que o Perrella tá tentando é com a Rede Globo, né, a antecipação da verba de TV do Campeonato Mineiro de 2021, segundo o Perrella, 18 milhões de reais. É um dinheiro que o Cruzeiro tem a receber no campeonato de 2 anos para frente, tá? Eu não falei errado, é 2021 mesmo. Isso porque a verba de 2020 a diretoria já pegou anteriormente. Tudo isso é para tentar cobrir os rombos desse momento de desespero, né? Ver se consegue pagar os salários para que os jogadores corram um pouquinho mais, né? É lógico que a gente sabe que o funcionário tem que receber o seu salário, o clube está assim errado, mas eu insisto que os jogadores também não entregaram, né, em campo aquilo que se espera. No contrato não está dizendo que ele só vai receber o salário se ele ganhar o jogo, mas convenhamos, né, 4 vitórias em 25 partidas. Uma coisa que o Perrella falou, não querendo falar na verdade, foi sobre a matéria veiculada no Esporte Espetacular, sobre as suspeitas de irregularidade no departamento jurídico do clube. Ele falou que isso é uma coisa para o presidente Wagner e para o Fabiano de Oliveira Costa, né, que é o diretor jurídico do Cruzeiro, que é citado na reportagem, para que eles resolvam. O Fabiano, que inclusive está de férias nos Estados Unidos, falou aí que é inocente, que tem condição de provar tudo isso. Então vamos aguardar, né? Fato é, não tem como a gente tirar nenhuma conclusão nesse momento. Os fatos estão expostos, me parece que tem muita coisa errada ali dentro do Cruzeiro, também no departamento jurídico, mas se esse camarada falou que tem condição de provar a inocência dele, que prove. E sobre esse grande risco de rebaixamento, né, 73% segundo o departamento de matemática lá da UFMG, eu sigo achando que enquanto tem bambu tem flecha, sabe? Essa questão aí dos percentuais de risco, tudo é modificado a partir dos resultados, né? Tanto que a cada rodada sai um novo estudo para saber as possibilidades de cada um. Então, não tem muito, né? A matemática é simples, ganha jogo, né? Faça um gol a mais que o seu adversário, pelo menos, que assim você vai conseguir 3 pontos. Não tem muito segredo. Acho que enquanto a gente tiver alguma possibilidade, a gente não pode desistir, porque simplesmente isso não é um comportamento possível para o torcedor. Por mais que tudo aponte, por exemplo, para uma derrota contra o São Paulo, a gente pode ganhar. São 11 de cada lado, é jogar bola e fazer mais que o outro time, né? O São Paulo está num bom momento, com o Fernando Diniz que chegou recentemente lá, o time parece estar reagindo, né? Brigando ali por vaga na Libertadores, e o Cruzeiro a gente sabe como tá. Mas ainda assim, né? Por que não ganhar o jogo? O Cruzeiro tinha um resultado praticamente garantido contra a Chapecoense e infelizmente tomamos aquele gol inacreditável no fim. Então, assim, se não quer cair, vai ter que começar a ganhar de quem nunca ganha, que comecemos na quarta-feira. Sobre o Rodriguinho, ele passou pela cirurgia nas costas aí nesse domingo, tá? Já inicia aí o processo de recuperação, né? Foi o segundo procedimento que ele passa, inclusive, já que o primeiro resolveu o problema da hérnia, mas segundo o médico do Cruzeiro deu outro problema independente. Sinceramente, eu não consigo acreditar que um problema não tenha relação com o outro, tá? Eu acho que é até algum desequilíbrio, alguma coisa em decorrência, mas eu não sou médico, não sou especialista, então vou acreditar no que o médico está dizendo. O fato é que o Rodriguinho não joga mais esse ano, né? Não tem uma expectativa de prazo para ele voltar aos gramados, mas não podemos contar com ele para 2019, e aí é importante que ele se recupere plenamente, volte a jogar, seja para atuar
pelo Cruzeiro, seja para jogar em outro clube. O que não pode é continuar no departamento médico, né? Porque quando o cara tá machucado, além dele não te ajudar em nada dentro de campo, ele onera sua folha de pagamento. Então, seja para o Rodriguinho jogar no Cruzeiro e nos ajudar em 2020, seja para ele ser vendido e jogar em outra freguesia, a gente precisa que ele volte logo a estar 100% fisicamente. Para fechar com boas notícias, o Sub-20 do Cruzeiro conseguiu a classificação para a fase de mata-mata aí do Brasileirão da categoria, isso porque no sábado empatou com o Sport em 2-2 lá em Pernambuco. Nossos gols foram marcados aí pelos dois centroavantes, o Thiago e o Vinícius Popó, e nesse momento o Cruzeiro não pode mais ficar fora do G8. A gente está em quinto lugar na classificação com 31 pontos ganhos e podemos até subir uma posição caso na quarta-feira a gente vença o Vasco e o Palmeiras perca o seu jogo. É muito improvável, o Cruzeiro inclusive nesse momento pega o próprio Palmeiras no mata-mata, aí vai depender dos resultados da última rodada, né? Porque ainda pode mudar esse chaveamento, é aquele negócio do primeiro pega o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro pega o sexto e o quarto pega o quinto. Mas aí vale ressaltar que Cruzeiro e Palmeiras têm uma rivalidade não só no profissional, mas também no sub-20, né? Esse ano, inclusive, os times fizeram a final da Copa do Brasil da categoria, o Palmeiras acabou ganhando nos pênaltis, mas foi um confronto muito interessante. O Cruzeiro jogou muita bola na partida de volta no Independência, infelizmente fomos mal nas penalidades. E o time feminino do Cruzeiro voltou a jogar nesse fim de semana pelo Campeonato Mineiro da categoria e ganhou, enfiou um 7-0 no time do Valadares, lá na cidade de Ponte Nova. Nossos gols foram marcados por Miriam, Esquerdinha, Isabela e tanto a Natália quanto a Micaele marcaram 2 vezes. Com isso o Cruzeiro foi a 6 pontos, está com 100% de aproveitamento, só não está na liderança do campeonato porque a América e Atlético têm 7 pontos e já jogaram uma vez a mais no campeonato. Inclusive o nosso próximo jogo vai ser contra o Atlético no próximo fim de semana. Bom galera, o vídeo fica por aqui, acho que deu para cobrir muita notícia aí sobre o Cruzeiro. Se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos vários assuntos que abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!